Boa tarde a todos. Eu preparei uma apresentação, né, tentando focar um pouquinho na parte de resíduos sólidos, que é o tema do curso que o grupo está realizando, mas eu queria enfatizar, acho que um pouco, algo que não ficou muito explícito nos vídeos que eu gravei, nas videoaulas que eu gravei para vocês, que é a parte de tratamento de lixiviado, o popularmente conhecido chorume, né, que é o lixiviado gerado nos aterros sanitários, nos aterros de resíduos. Só que para isso eu preparei uma apresentação que na introdução vai focar um pouquinho sobre a parte de tratamento de esgotos sanitários, né, para depois a gente voltar lá para a parte de resíduo e aí finalmente eu vou abordar essa parte de tratamento de chorume, que é a minha área de pesquisa atualmente, né? Eu fiz o meu mestrado nessa área e dei continuidade no doutorado também trabalhando com o tratamento de lixiviado, com o processo de separação por membrana aplicado no tratamento de efluentes. E aí a gente vai discutir um pouco dessa área do conhecimento, um pouco dessa temática. Tá? Então espero que vocês gostem da apresentação e no final a gente vai ter um tempinho para tirar dúvida, para bater um papo. Tá? Então pode ficar à vontade para perguntar, se tiver qualquer dúvida pode falar, não precisa ter vergonha. Bom, na área de meio ambiente ou tecnologia ambiental, vocês têm acompanhado durante o curso, né, que todos os passivos ambientais que são gerados, sejam eles os resíduos sólidos, os efluentes líquidos ou as emissões atmosféricas, eles têm um ponto em comum, né, que é a sua proveniência. Todos esses passivos eles são originados aí das atividades do homem, né, das atividades do homem humana em sociedade. Sejam essas atividades domiciliares, que vai gerar o resíduo sólido domiciliar, ou vai gerar o esgoto sanitário, seja uma atividade industrial, que vai gerar as emissões atmosféricas, uma atividade agrícola, atividade comercial, que vai gerar os resíduos comerciais. Enfim, são essas atividades que acabam por gerar esses passivos ambientais que precisam ser gerenciados, precisam ser tratados, precisam ter sua destinação realizada de forma apropriada para tentar minimizar os impactos ao meio ambiente e prevenir aí possíveis danos à saúde pública, à saúde da população. Tá? As emissões atmosféricas, se nós formos defini-las, elas basicamente são essas correntes gasosas que são geradas em processos, são geradas em atividades industriais, podem ser geradas em centros urbanos, como no uso de transportes seja o transporte veicular, né, os diversos tipos de modais, aquaviário, ferroviário, geram as suas emissões atmosféricas, e essas emissões atmosféricas, num contexto de indústria, num contexto de processo industrial, ela também precisa de tecnologias, de processo de tratamento para a remoção dos contaminantes, dos poluentes presentes nessas correntes gasosas. Então, dentro de uma indústria que gera uma emissão atmosférica, eu vou ter etapas com tecnologias destinadas a tratar esses poluentes antes de emitir essas emissões para a atmosfera, com o intuito, é claro, de tentar minimizar possíveis impactos ao meio ambiente, à qualidade do ar. Da mesma forma, a gente viu os resíduos sólidos, vocês têm acompanhado toda a discussão em torno dos resíduos sólidos, eles são gerados também, precisam ser gerenciados, precisam ser tratados, precisam ser dispostos de forma ambientalmente correta. Então, a gente aplica uma série de tecnologias, seja através de processos biológicos, compostagem, digestão anaeróbia, processos térmicos, a incineração é aí o mais falado, o mais discutido. Enfim, tem uma série de tecnologias que podem ser aplicadas para a destinação desse passivo ambiental. Por último, a gente tem os esgotos, né, ou os efluentes líquidos, que também, no caso de um efluente como o esgoto sanitário, é gerado nas atividades do lar, né, atividades de banho, lavagem de roupa, de utensílios, geram esgoto sanitário. Nas atividades industriais, a gente tem a geração dos efluentes industriais. Então, esses efluentes, que são despejos líquidos, né, eles precisam sofrer um processo de tratamento, a gente precisa aplicar também tecnologias para fazer o tratamento desse efluente líquido que é gerado. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer uma passagem, né, para ter uma ideia geral de como que é realizado o tratamento desse efluente, né, no caso, o esgoto sanitário. Tá? A gente vê que o esgoto sanitário, o efluente doméstico, ele é gerado aí pelo uso de água de abastecimento nas atividades diárias, como eu falei. Ele tem a maior parte da sua composição formado por água,
né, cerca de 99,9%, e o restante são os contaminantes. Né? Esses contaminantes eles podem ser sólidos, que podem estar dissolvidos ou em suspensão, pode ser a matéria orgânica dissolvida, macronutrientes como nitrogênio, fósforo, pode ter óleos e graxas, micro-organismos, enfim, né, dependendo aí do tipo de atividade, né, se é um banho, se é uma lavagem de piso, uma lavagem de roupa, eu vou gerar o efluente que vai ter os contaminantes presentes nesse líquido. Né? E eu preciso aí, numa estação de tratamento de esgoto, numa ET, ter as tecnologias adequadas para tratar esse esgoto sanitário antes de descartar esse efluente tratado num corpo d'água, num recurso hídrico, certo? Bom, então só destacando aqui alguns poluentes, né, que podem estar presentes no esgoto sanitário, a gente tem aí os sólidos, né, óleos e graxas, metais pesados, a matéria orgânica biodegradável, que é quantificada através de DBO, né, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Então são poluentes, né, que no meio líquido, que num corpo d'água, por exemplo, eles podem ocasionar uma série de impactos ambientais. No caso dos sólidos em suspensão, a gente pode ter assoreamento de rios com a redução da lâmina d'água. Esse sólido ele pode sofrer um processo de decomposição, consumir o oxigênio dissolvido desse recurso hídrico e, com isso, levar à mortandade dos organismos vivos que habitam esse meio aquático. Óleos e graxas, a gente pode ter aí formação de uma película, né, de óleo, né, que vai aí atrapalhar uma série de processos que acontecem nesse recurso hídrico, né, os metais que provocam toxicidade, enfim, uma série de poluentes que podem aí estar presentes nesse efluente e que, se lançado no corpo d'água, vai acarretar em um problema ambiental e, consequentemente, levar, inclusive, ao impacto à saúde da população. A gente viu aí recentemente, no caso do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, onde a gente teve aí um problema na estação de tratamento de água do Guandu, decorrente do lançamento de esgoto no principal rio que abastece a estação, e com isso a gente teve, ó, passou um carro aqui fora. Às vezes a gente tem esse problema, né? Passa uma moto, passa um carro. Então, só retomando, a gente teve um problema, né, nessa estação de tratamento de efluente e que foi decorrente do lançamento de esgoto no principal rio que abastece essa estação. Né? Então, esse esgoto que apresenta aí uma elevada concentração de macronutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, acaba por provocar um processo denominado eutrofização, né? que leva aí ao crescimento de algas, que a gente vai ver nos próximos slides, e aí, como consequência, há uma redução do oxigênio dissolvido desse corpo d'água, e a gente tem uma série de problemas, né? Porque se você não tem oxigênio dissolvido no corpo d'água, você vai ter aí a mortandade dos organismos, principalmente peixes, que habitam esse ambiente. Então, por isso, né, que a gente precisa tratar o esgoto, o efluente, antes de fazer o seu lançamento. Né? A gente no Brasil tem legislação específica para isso. A nível federal, a gente tem o CONAMA 430 de 2011, que estabelece aí todos os padrões necessários para descarte dos efluentes em corpo d'água. Então, por isso, exatamente por isso, a gente precisa tratar e realizar aí um gerenciamento adequado desses efluentes. Tá? Então, aí só destacando um dos principais impactos, né, que a gente tem quando se dá o lançamento de um esgoto sanitário em um corpo d'água, é o consumo do oxigênio dissolvido desse corpo d'água. Né? A gente vê que a matéria orgânica ela vai sofrer um processo de decomposição, que é um processo natural, vai consumir esse oxigênio, a gente tem aqui uma reação de oxidação, né, no qual esse oxigênio é aceptor de elétrons, vai reduzir essa matéria orgânica, formando gás carbônico e água. Então, o oxigênio presente no rio, né, na água, ele vai ser consumido. Então, se eu tenho a redução do oxigênio do recurso hídrico, né? Como consequência, os organismos que habitam aí esse ambiente, eles acabam por ir a óbito, né? A gente tem aí esse impacto negativo. Então, tratar é necessário, né? No contexto de indústria, esse efluente tratado, ele pode ser aí reaproveitado como uma água de reuso, reutilizado nos processos industriais, então a gente também tem esse benefício do tratamento, mas o principal deles é a preocupação ambiental e a exigência feita pela lei. Né? A lei exige, então o efluente ele precisa ser tratado, esse esgoto ele precisa ser tratado. Então, destacando aqui
o problema da eutrofização, né, a gente vê aí que o esgoto sanitário ele tem bastante nitrogênio e fósforo. Né? Esse nitrogênio e fósforo lançado no corpo d'água, ele vai levar esse processo de eutrofização, que é o crescimento exacerbado de algas. Essas algas, durante seu ciclo de vida, elas vão consumir o oxigênio dissolvido desse recurso hídrico, né? Essa matéria orgânica ela vai se depositar, né, no leito desse rio, pode levar ao assoreamento com a redução da lâmina d'água. Essa matéria orgânica pode sofrer um processo de decomposição, consumir o oxigênio dissolvido também, e aí, como consequência, a gente tem aqui, representado em 8, né, a mortandade de peixes ou de outros organismos que habitam aí esse ambiente aquático. Então, é uma consequência do lançamento de efluentes ou de esgoto sanitário que apresentam na sua composição esses macronutrientes, principalmente o nitrogênio e o fósforo. Numa estação de tratamento de efluentes, como que é feito o tratamento? Né? Didaticamente, os tratamentos eles são categorizados em primário, em preliminar, primário, secundário e terciário. Então, cada uma dessas etapas, elas têm um objetivo específico. No tratamento preliminar, por exemplo, eu posso aplicar um gradeamento, posso aplicar uma neutralização. O meu objetivo principal é a remoção de sólidos grosseiros. Então, por exemplo, plásticos, papéis, fiapos de tecidos que podem ser encarreados nesse efluente líquido, nesse esgoto sanitário, eles vão ser removidos aí nessa etapa de tratamento preliminar, onde eu faço um condicionamento desse efluente para as etapas posteriores. Aí eu tenho um tratamento primário, né, no qual geralmente eu tenho processos físico-químicos, no qual o objetivo é remover sólidos em suspensão, areia, partículas coloidais. Com isso, eu posso aplicar processo de sedimentação primário, posso aplicar um processo de flotação. Enfim, existe uma série de tecnologias que podem ser utilizadas, né, como tratamento primário, para que em seguida a gente tenha aí um tratamento secundário. O tratamento secundário ele vai englobar aí os processos biológicos de tratamento. Né? No tratamento secundário, o objetivo é a remoção de matéria orgânica biodegradável, ou seja, aquela matéria orgânica que pode ser consumida por micro-organismos num processo natural de decomposição sob condições controladas. Né? Então, eu vou aplicar aí, a gente tem alguns exemplos, como os processos aeróbios, no qual o odativado, né, é o principal representante, tem os reatores anaeróbios, ou pode ter aí uma combinação, né, entre processos aeróbios e anaeróbios, né, que tem como objetivo a remoção dessa matéria orgânica biodegradável presente no meu efluente. Tá? E os tratamentos terciários vão ser tratamentos mais avançados, né, no qual o meu objetivo é uma remoção de cor, remoção de sais, e aí com isso eu posso aplicar processo de separação por membrana, carvão ativado, troca iônica, enfim, existe uma série de outras tecnologias que podem aí serem aplicadas como tratamento terciário para que eu dê um polimento final a esse efluente antes de descartá-lo no corpo d'água ou reutilizá-lo como uma água de reuso. Tá? Então aqui a gente tem uma representação esquemática do circuito do líquido, né, do efluente líquido, dentro de uma estação de tratamento de esgoto. Né? Então eu tenho aqui o tratamento preliminar, onde eu tenho gradeamento. Então são grades dispostos na entrada dessa ET, né, para remoção desses sólidos grosseiros. Então geralmente esse material plástico, né, papel, papelão, ele é removido aqui nessas grades e o seu destino, né, esse material sólido, ele é encaminhado geralmente para aterro sanitário. A mesma coisa, o tratamento primário, onde eu tenho aqui o sedimentador, né? Eu posso ter também as caixas de areia ou desarenadores, que tem como objetivo remover essas partículas sólidas sedimentáveis. Né? Então, aqui são compartimentos, né, no qual o líquido ele vai permanecer um determinado tempo de retenção hidráulica dentro desse compartimento, o material sólido vai se depositar no fundo do compartimento, depois ser removido e encaminhado aí para disposição final adequada. Também, geralmente, esse sólido é enviado para aterro sanitário. Né? Aí aqui a gente tem um tratamento preliminar a sedimentação, né, similar ao tratamento primário,
onde eu tenho o desarenador. Na sedimentação eu também tenho aqui depósito, né, do material sedimentável no fundo do sedimentador. Eu posso aplicar também um processo de flotação para remoção de óleos e graxas, né, no qual eu vou conseguir remover esses contaminantes, para depois encaminhar esse efluente para o tratamento secundário, que vai compor aí, né, que é composto pelos tratamentos biológicos, no qual o meu objetivo é remover a matéria orgânica biodegradável, né, presente aí no efluente líquido. Tá? Nessa outra transparência, a gente já vê aí o circuito dos sólidos, né? Aquele sólido que é gerado lá no gradeamento, que é gerado no tratamento primário, né? Que a gente chama de lodo primário, que é um resíduo sólido. Vocês devem ter visto, né, durante o curso que o lodo também é um resíduo sólido, né? Ele precisa aí ser encaminhado, ser gerenciado. O biossólido, que é o lodo gerado no tratamento biológico, que a gente chama de lodo secundário, ele também precisa ser gerenciado. Tem tecnologias de tratamento, né, para esses lodos. Geralmente, na estação de tratamento de efluente, a gente também precisa tratar o lodo, né? Existem tecnologias, processos de adensamento, de estabilização, de desidratação, secagem, para tratar esse lodo com o objetivo de reduzir o volume dele, removendo água e estabilizando a matéria orgânica, o material sólido presente no lodo, né? Antes de destiná-lo ele de forma adequada, mandar para um aterro sanitário. Então, assim, são processos que também precisam ser aplicados, serem colocados em práticas para gerenciar de forma apropriada esse resíduo sólido que é gerado do tratamento do esgoto ou do tratamento do efluente líquido. Então, aqui só para representar, né, uma figurinha mostrando o gradeamento, né, são grades colocados na entrada da ET para remoção desses materiais mais grosseiros. No tratamento primário, a gente tem aqui o desarenador, né, também conhecido como caixa de areia para remoção de areia. Então, é um compartimento que tem um comprimento aí elevado. O líquido ele vai permanecer um determinado tempo de retenção hidráulica dentro desse compartimento. Todo aquele material sedimentável, ele sedimenta e depois é removido do fundo desse desarenador, dessa caixa de areia. Então, aqui a gente tem uma representação, né, do desarenador. E tem aqui embaixo o decantador primário, né, que semelhante aqui ao desarenador, geralmente são compartimentos cilíndricos, no qual o líquido também permanece um determinado tempo de retenção hidráulica no interior. Todo aquele material sedimentável ele se deposita no fundo, né, desse compartimento, é removido e o líquido ele passa para a etapa seguinte, que no caso é o tratamento secundário. E aí no tratamento secundário a gente tem aí processos aeróbios, no qual eu tenho a presença do oxigênio para degradar essa matéria orgânica biodegradável, ou processos anaeróbios, no qual o oxigênio não está presente e eu tenho outros aceptores de elétrons que vão atuar reduzindo essa matéria orgânica, para mineralizar essa matéria orgânica, transformando ela a subprodutos. No caso de processo aeróbio, eu tenho a mineralização, que gera CO2 e água, e nos processos anaeróbios, né, vocês já devem ter ouvido falar que eu tenho a produção do biogás, no qual o principal gás constituinte é o metano, que é um gás que tem um poder calorífico elevado e pode ser reaproveitado como um insumo energético, né? Então, eu posso utilizar esse metano gerado no tratamento biológico secundário como um insumo energético. E aí, para ilustrar o tratamento secundário, eu trouxe aqui o principal exemplo que nós temos, né, que é a tecnologia geralmente mais comum em estações de tratamento de esgoto, que é o lodo ativado, né? O lodo ativado ele é um tratamento secundário composto aqui por um reator, no qual eu tenho a ocorrência do processo aeróbio de decomposição. Esse reator ele tem um aerador, geralmente é um aerador superficial, que é responsável pela introdução de oxigênio nesse meio líquido. Esse oxigênio vai promover o crescimento dos micro-organismos e esses micro-organismos que serão os responsáveis por degradar essa matéria orgânica biodegradável presente no meu esgoto sanitário. Em seguida, essa massa microbiana, esse sólido que a gente chama de lodo ativado, né, porque é um biossólido, é uma estrutura sólida que tem micro-organismo com intensa atividade de biodegradação, ele passa para um decantador secundário, né, diferente lá do decantador primário, do processo primário, aqui eu chamo de decantador secundário, porque nesse decantador eu vou ter a sedimentação do meu lodo, parte desse meu lodo retorna
para o meu reator, né, para dar continuidade a esse processo de degradação da matéria orgânica do efluente, e outra parte é descartada e precisa ser gerenciada como um lodo, como a gente viu lá no circuito do sólido no slide anterior. Tá? Então, basicamente, o lodo ativado ele é isso. Né? Eu tenho um reator e um decantador secundário com um reciclo para manter aqui nesse reator aeróbio uma elevada concentração de lodo ativado, que é essa massa microbiana, que vai degradar a matéria orgânica presente nesse efluente líquido. Tá? Já o sólido, né, que é o lodo, que é o resíduo sólido, a gente viu, né, eu acho que provavelmente vocês viram no material durante o curso, que esse lodo ele é gerado nas estações de tratamento de efluente, também é gerado nos sistemas de controle de emissões atmosféricas, né? A gente tem os equipamentos de controle de poluição do ar que também geram um lodo e ele precisa ser gerenciado, né? Então a gente tem tecnologias para tratar o lodo e nesses processos de tratamento a gente também tem a geração de outros subprodutos que podem ser reaproveitados. Eu posso aplicar um processo anaeróbio, né, uma digestão anaeróbia, para tratar o meu lodo e gerar biogás, gerar o digestato, que é o meu biossólido, que pode ser utilizado como um condicionante de solos. Enfim, existe uma série de tecnologias que podem ser também empregadas para dar uma destinação, um gerenciamento adequado desse subproduto que é gerado do tratamento do efluente líquido ou do esgoto sanitário. Tá? Bom, e aí dito isso, né, a gente chega na parte do resíduo sólido. Porque a gente vai ver que ao longo da cadeia de gerenciamento do resíduo sólido, em um determinado momento, eu vou ter a geração de um efluente líquido, que é o meu lixiviado de aterro sanitário, popularmente conhecido como chorume. Né? Então, a gente viu no conteúdo do curso, né, que o Brasil se destaca aí como um dos países que mais geram resíduos sólidos. Né? Esse dado aqui ele é super recente, é de um trabalho publicado esse ano e mostra o Brasil aqui na 4ª posição, né, de gerador de resíduos sólidos, apenas atrás dos Estados Unidos e da China, que são as maiores potências econômicas. Né? Então, a gente vê aí esse poder econômico, né, esse poder de compra, de consumo associado à geração de resíduos sólidos. Só que, infelizmente, nós não somos a 4ª maior potência econômica do mundo, mas ainda assim estamos na 4ª posição de geração de resíduo sólido. Então, algum problema existe aí nessa cadeia de gerenciamento. Né? Se a gente for olhar para os dados, né, que a gente tem aqui do país, a gente vê que de 2003 a 2013 a população ela cresceu cerca de 10%, né, só que a produção de resíduo mais que duplicou, né, nesse período, foi de aproximadamente 21%. Então a gente também vê esse descompasso entre crescimento populacional e geração de resíduos sólidos. Né? Então existe toda uma problemática por trás dessa questão, como nós bem vimos durante esse curso, que precisa ser tratada, né, de forma séria para que os impactos ambientais provocados pelo gerenciamento, pela destinação inapropriada desses resíduos não perdurem no país. Né? Então, por isso que eu acho que destaco a importância de se ter esse curso, né, da Rural está promovendo esse curso para levantar essas questões e para discutir, divulgar informações relacionadas aos resíduos sólidos. Uma outra questão que chama atenção, né, a gente viu nos vídeos que eu gravei também, é a composição do nosso resíduo. Né? A gente vê que o nosso resíduo ele é majoritariamente orgânico. Né? Mais que 50% do percentual da massa de resíduos gerados no país, ela é de orgânico. Né? A gente vê aí também os baixos índices de reciclagem. Né? A gente vê que, embora 45% do resíduo gerado tenha o potencial de sofrer um processo de reciclagem, apenas 3% é reciclado. E uma outra questão que nós temos é que a maior parte desses resíduos ela acaba sendo direcionada para aterros, sejam os aterros sanitários, que são a forma de disposição final correta para os rejeitos, né, ou até mesmo outras formas de disposição inadequada, como os lixões, os vazadouros a céu aberto, como nós também discutimos e vimos aí durante o curso. Né? E aí, quando a gente fala de matéria orgânica presente no resíduo e disposição dessa matéria orgânica em aterro sanitário, a gente vai se deparar com a questão aí da formação do chorume e do lixiviado. Né? Então aqui, né, a gente também viu durante o curso a cadeia de gerenciamento
do resíduo sólido, que ela envolve a parte de acondicionamento, coleta, o transporte, até a estação de transferência, de triagem, né, que vai fazer o transbordo desse resíduo. Então, nessa estação, eu vou ter separação dos recicláveis, o que pode ser reciclado volta para o setor industrial, né, o que pode ser aplicado tecnologia de tratamento, como a fração orgânica, pode ser direcionado para uma compostagem, digestão anaeróbia, e o rejeito, né, o que não tem uma outra alternativa que não é disposição final, deve ser encaminhado para o aterro sanitário. Só que a gente viu também, né, que infelizmente existem outras formas de disposição desse resíduo ou rejeito no solo que não são apropriadas, como é o caso do lixão ou vazador a céu aberto. Né? O aterro controlado, a gente também discutiu, viu que são os lixões remediados, que passaram aí por um processo de remediação para tentar minimizar os impactos, né, da disposição inadequada. A gente vê que esse resíduo ele vai sofrer um processo de degradação, vai gerar o chorume, vai gerar o gás, esse gás vai para a atmosfera, provocando aí um processo de contaminação e prejudicando a qualidade do ar. O lixiviado pode infiltrar o solo, contaminar lençol freático, água subterrânea. Então tem uma série de problemas intrínsecos, né, à existência de lixões de vazadouros a céu aberto no país. Já o aterro sanitário ele é uma obra de engenharia pensada e planejada para receber os rejeitos, né, de forma apropriada. A gente viu também, discutiu isso, que é rejeito, mas a gente destina ainda o resíduo para aterro devido, né, à falta de tecnologia ou devido à disponibilidade política, né, ou incentivo político de se destinar esses resíduos de uma outra forma, né, tratando, compostando, fazendo digestão anaeróbica. Mas, enfim, a maior parte acaba indo para o aterro sanitário, e no aterro sanitário, esse resíduo aterrado, né, que a gente viu que a maior parte é composto de matéria orgânica, ele vai sofrer um processo de decomposição que, juntamente com a infiltração de águas pluviais, de água da chuva e a própria umidade presente no resíduo, vai acabar gerando o lixiviado do aterro, ou o chorume, né, que é esse efluente líquido aqui, que tem uma composição bastante complexa, que tem uma composição bastante variável, e justamente por isso é muito difícil fazer o seu tratamento. Né? Fazer o seu tratamento é difícil e acaba sendo muito oneroso. O custo ele acaba sendo bastante elevado. Tá? Então, o lixiviado, só para ilustrar, para a gente ter uma ideia de toda essa problemática, fazendo uma comparação, né, de composição entre o esgoto doméstico, o esgoto sanitário e o lixiviado, se a gente for olhar aqui para o parâmetro DQO, que está associado à matéria orgânica presente nesse efluente, a gente vê que no lixiviado essa concentração pode ser até 5 vezes maior do que a concentração encontrada em esgoto sanitário. Já o nutriente que a gente viu lá atrás, o nitrogênio, né, que se lançado no corpo d'água pode levar ao processo de eutrofização, ele está em uma concentração de cerca de 35 vezes superior, né, considerando aí os dados dessa tabela. Então, nisso, né, essa composição aqui complexa, né, essa elevada concentração de matéria orgânica, de nitrogênio, né, implica por uma dificuldade maior de se tratar esse tipo de efluente líquido. A gente viu lá que no tratamento do esgoto, geralmente eu vou ter o preliminar, primário e o secundário com o biológico. Já para o lixiviado não é tão simples assim, né? Não é fácil você colocar essas etapas de tratamento e ter aí um efluente enquadrado nos parâmetros de descarte exigido pela legislação. Tá? Então existe toda uma problemática de se fazer o tratamento desse efluente. Então, aqui, geralmente, o tratamento do lixiviado, assim como o tratamento do esgoto sanitário, ele segue lá aquelas etapas, né, de preliminar, primário, secundário, até tendo que ter um tratamento terciário. E, geralmente, processos físico-químicos, a gente vê, né, oxidação química, coagulação, flutuação, adsorção. Nos processos biológicos, a gente vê os lodos ativados, como a gente discutiu, tem os reatores anaeróbios também, né, que podem ser aí aplicados para tratar esse lixiviado. Só que aí a gente se depara com um problema. Né? Geralmente, o lixiviado ele tem uma elevada concentração de matéria orgânica recalcitrante, ou seja, uma matéria orgânica que não é facilmente biodegradável por processos biológicos. Então, a gente vê que os processos biológicos, como lodos ativados, eles acabam não sendo eficientes para tratar esse efluente e enquadrá-lo nos parâmetros de descarte exigido pela legislação.
Com isso, a gente precisa de tecnologias mais avançadas, de processos mais robustos, que sejam capazes, né, de tratar esse lixiviado e de enquadrar esse efluente nos parâmetros, né, exigidos pelas legislações e pelos órgãos ambientais. E aí, nesse cenário, a gente vê que a osmose inversa, os processos de separação por membrana de uma forma geral, eles têm se destacado como tecnologias mais eficientes para o tratamento desse efluente. Então, países da América do Norte, alguns países europeus, como a Alemanha, Itália, até mesmo no Brasil, nos aterros de Seropédica, São Gonçalo, a gente vê essa tecnologia de processo de separação por membrana, que eu vou explicar nos próximos slides, sendo aplicadas aí para o tratamento desse efluente. Então, elas vêm se mostrando muito promissoras, né, para tratar esse tipo de efluente líquido que é gerado nos aterros de resíduos. Então aqui eu destaquei, né, algumas notícias que mostram, né, aqui a osmose inversa, que é um processo de separação por membrana, já sendo aplicada desde o final da década de 80. Né, hoje a gente vê aí mais de 160 plantas de osmose inversa em todo o mundo, né, tratando o lixiviado, tratando o chorume. Né, essa notícia aqui destacando o papel da osmose inversa, do processo de separação por membrana, para tratar o lixiviado e gerar uma água de reuso que pode ser reutilizada dentro do aterro sanitário. Né? Essa empresa aqui ela é responsável atualmente por uma planta de osmose inversa que foi instalada no aterro sanitário de Seropédica no início desse ano, então também destacando aí que a tecnologia ela tem crescido, né? E no Brasil também, principalmente, a gente vê diversos aterros adotando cada vez mais essas tecnologias de separação por membrana, principalmente a osmose inversa, para tratar o lixiviado de aterro. Tá? Bom, o que é o processo de separação por membrana? Né? De uma forma bem geral e didática, a membrana, que está representada aqui, ó, ela é basicamente uma barreira, né, semipermeável, ou seja, ela permite a passagem de solvente, que é a água, o meu efluente tratado, e retém os solutos, que são os contaminantes, né, os poluentes presentes nesse efluente líquido, que é a minha alimentação. Então, no processo de filtração com membrana, eu vou ter a alimentação, né, eu vou alimentar o meu efluente, o meu lixiviado, eu vou ter a aplicação aqui de uma força motriz, que no caso é a pressão, né, sob pressão eu vou ter a filtração na membrana, permitindo a passagem do meu permeado, que é o meu efluente tratado, e retendo aqui os poluentes numa corrente de concentrado ou retido, né, que é uma corrente aí que tem uma composição qualitativamente semelhante à composição da alimentação, porém as concentrações dos contaminantes presentes nessa corrente elas são maiores, já que o meu concentrado, né, ele está concentrado, ele tem concentrações de poluente maiores, já que essa membrana aqui permitiu somente a passagem da água, do solvente, que é o meu efluente tratado. Então a gente vê que essas membranas, né, geralmente, elas vão ser aí alocadas em módulos, né, o módulo mais comum é o módulo do tipo espiral, no qual eu enrolo essa membrana para que eu tenha uma área de filtração maior, né, eu enrolo aqui num sistema essa membrana, e esses módulos eles vão ser alocados aí em compartimentos. Né? Então aí esses módulos eles podem ser alocados em containers, né? Então eu tenho aí sistemas mais compactos, mais robustos, com isso eu tenho uma economia de escala, ou seja, eu não preciso investir na construção de uma planta de tratamento de efluente, eu não preciso de um terreno muito elevado para a construção da planta, né? Então eu tenho uma série de ganhos quando eu aplico aí os processos de separação por membrana para tratar, né, esses efluentes. Então exatamente também por isso que esses processos eles têm se destacado e têm aí crescido, e a tendência é que no futuro, um futuro já próximo, eles se consolidem aí como a tecnologia mais eficiente para o tratamento de lixiviado, de aterro sanitário e de outros tipos de efluentes de uma forma geral. Bom, e aí o tratamento do lixiviado, eu trouxe aqui algumas
fotografias que foram tiradas em 2017 durante uma visita técnica no aterro sanitário de Seropédica. Essas fotos elas são de 2017. A gente vai ver aqui uma estação de tratamento do lixiviado que estava em operação na época. Hoje já não é mais essa estação, né? Foi substituída por uma planta operando unicamente com o processo de separação por membrana por osmose inversa, mas eu achei interessante apresentar para que vocês tenham uma ideia, né, de como que é feito aí dentro de um aterro sanitário o tratamento do lixiviado, do chorume. Então aqui a gente tem uma... mas antes eu vou apresentar um vídeo, desculpa. Tem um vídeo antes de eu mostrar essas fotografias que mostram justamente o aterro sanitário de Seropédica, né, isso em 2016, e mostra aí o tratamento do chorume nesse aterro. E depois eu passo aí para as fotografias que eu trouxe para ilustrar justamente o que vai ser falado no vídeo, tá? A gente está vendo o que a gente chama de frente de descarga. É exatamente o local onde os caminhões descarregam e a gente imediatamente após a descarga começa a fazer a compactação do lixo para ter uma redução de volume. Aqui a gente trabalha com uma operação casada. O lixo chega, é descarregado, compactado e ao longo de 24 horas ele é coberto para que a gente tenha uma imagem como vocês estão vendo aqui no entorno, né? Totalmente coberto, sem lixo exposto, totalmente diferente do que é um lixão. Aqui deve ter aproximadamente 5 milhões de toneladas de lixo já dispostos aqui. Todo o lixo do Rio de Janeiro está vindo para cá, está sendo disposto nessas células com sistema de compactação, cobertura diária. No CTR se recebe lixo nas 24 horas por dia e usando dessas técnicas diferenciadas de qualquer aterro sanitário. O chorume é um subproduto do lixo, proveniente da decomposição da matéria orgânica. É um líquido agressivo ao meio ambiente. Então você tem que conter isso dentro do aterro. Por isso a gente usa o processo de lagoas. Essa aqui, por exemplo, ela está aberta, dá para ver, um líquido escuro, mal cheiroso, mas que vai passar pelo processo de cobertura dessa lagoa, até que se tenha o sistema de tratamento do chorume. Aqui tem aproximadamente 10 mil metros cúbicos abaixo dessa cobertura. É a única no estado do Rio de Janeiro, evita a dispersão de odores e, ao mesmo tempo, você está protegido de não aumentar o volume de chorume também. Essa aqui é a unidade de queima do gás do aterro, que é o biogás, que tem na sua composição o metano, que é um gás de efeito estufa, um gás que é poluente para o meio ambiente. A gente faz a sucção desse gás, daqui a gente faz uma análise para ver que tipo de gases estão dentro desse biogás e depois a gente faz a queima do gás nesse flare, que é o próprio queimador, que é essa torre, e a gente transforma então ele em gás carbônico. Aí a gente tem um ganho ambiental. Essa unidade aqui, ela consegue processar 2.500 metros cúbicos por hora de biogás e até o final do ano, desse ano, nós vamos estar com essa capacidade triplicada. Nos próximos anos, a nossa previsão é gerar energia elétrica ou então fazer o tratamento do gás para uso nas indústrias como fonte de combustível. Todo esse gás que a gente não vai emitir para a atmosfera, nós vamos receber créditos de carbono que são vendidos para países europeus em função desse benefício ambiental. O CTR Rio é considerado o melhor e mais moderno da América Latina. O aterro já está operando na capacidade máxima. A gente recebe aqui aproximadamente 10 a 11 mil toneladas de lixo por dia. Bom, e aí, como a gente viu no vídeo, né, gente, o representante do aterro sanitário mostrou uma lagoa
que armazenava esse lixiviado que era gerado nas células de disposição dos resíduos. Então aqui a gente tem, essa visita foi realizada em 2017, mostrando aí uma dessas lagoas, né? O aterro na época tinha 17 lagoas que armazenavam esse lixiviado gerado lá nas células e uma capacidade de tratamento de 1.000 metros cúbicos de lixiviado por dia, né? Era a capacidade da estação de tratamento. Né? Esse lixiviado ele passava ali primeiro por um processo físico-químico, que era o seu tratamento primário, né, para remoção de nitrogênio amoniacal, remoção de matéria orgânica coloidal em suspensão. Né? Depois esse lodo ele era secado em geobags, que a gente tem que são esses compartimentos, né, hermeticamente fechados, no qual tem a sucção do líquido, que é a água, né, e o resíduo sólido aqui concentrado no lodo desidratado era encaminhado novamente lá para o aterro, para as células de disposição de resíduos. Tá? Aí em seguida a gente tem o efluente, ele era encaminhado para o tratamento secundário, que era um processo biológico. Tinham 2 lagoas, né, nessa estação, né, operando aí por processos aeróbios e anóticos. Né? Não vou me aprofundar muito, né, porque senão vai ficar muita informação, mas basicamente são processos biológicos para remoção de nitrogênio amoniacal ainda que não foi removido lá no tratamento primário, né, que é o tratamento físico-químico para remoção do nitrogênio amoniacal. E aqui a gente tem a lagoa anótica, né, esse efluente ele passava também por um processo ali biológico de tratamento, depois saía desse tratamento secundário e era encaminhado para tratamento terciário. É porque a gente vê que o primário e o secundário da estação ainda não eram suficientes para atender os parâmetros de descarte. A gente vê que esses tratamentos primário e secundário eles não são aí efetivos para remoção de cor, por exemplo. A gente vê que o lixiviado ele ainda tem uma coloração bastante intensa, né? É bastante escuro ainda. Então, na época, né, o tratamento terciário, eles utilizavam um processo de separação por membrana, só que a nanofiltração. Né? Então, esse processo ele era filtrado em 2 etapas. Aqui a gente tem os módulos, né, de membrana. Eu mostrei lá que a membrana, ela geralmente é uma película, né, plana que é enrolada em módulos para que eu aumente a área de filtração do meu processo, consiga ter uma área de filtração maior, né, para filtrar esse efluente. Né? Então a gente tem os módulos de membrana aqui nesse galpão, onde o lixiviado já pré-tratado era filtrado e depois era descartado. Né? A gente tem aqui o chorume tratado, a gente vê a remoção de cor bastante acentuada. Parte era descartado no rio próximo ao empreendimento e outra parte dessa água aqui gerada era utilizada nas instalações do aterro, como uma água de reuso para molhar vias de acesso dos caminhões que acabam passando, um clima muito seco, levantando muita poeira, para molhar canteiros. Então também era dada essa destinação para essa água de reuso que era gerada do tratamento. Tá? Bom, a gente vê aqui também exemplificando, né, que essas membranas, no caso, elas podem ser aí colocadas dentro de containers, né, então com isso eu tenho um ganho de terreno, né, diferente lá dos processos biológicos. A gente vê aí, né, que são lagoas que precisam ser construídas, né, então eu preciso ter área. Né? A membrana ela tem essa vantagem, né? Eu tenho aí uma economia de escala. Esses sistemas eles podem ser transportados de aterro para aterro, né? Eu posso ter uma flexibilidade maior na minha estação. Então isso também faz com que a membrana, além da eficiência elevada para a remoção dos contaminantes, acabem aí ganhando nesse quesito área, né? Que é um quesito importante para o fator custo, né? Para o custo do tratamento do meu efluente. Aí aqui também um outro aterro eu queria ilustrar, que é um aterro italiano, o Pietra Melina. Na Itália a gente tem alguns aterros como o Sarcedo, Visolo Pietrabise, são aterros que aplicam os processos de filtração com membrana. Né? Então a gente vê aqui o container, onde tem esses módulos armazenados para tratar aí o lixiviado. Né? O interior, são algumas fotos que eu tinha no acervo, resolvi trazer para mostrar para vocês também. Bom,